Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal SuperTech e hoje vamos falar sobre uma ferramenta que eu utilizo quando estou a fazer diagnóstico nos computadores. Neste caso eu tenho aqui uma pen USB que vou utilizar para fazer o boot e tenho também aqui as ferramentas do Harens Boot CD. É uma ferramenta que já uso há muitos anos e vou aqui então compartilhar as suas funções e os diagnósticos que estão disponíveis nesta pen. Portanto, eu utilizo esta ferramenta para fazer limpeza de vírus, corrigir master boot records, fazer diagnósticos a nível de hardware, portanto, a nível de memória, disco rígido, ecrã, som, etc. Portanto, vamos então aqui ver como é que ela funciona. Portanto, primeiro de tudo, vou então entrar aqui no nosso computador de teste. Vamos fazer aqui o login. E, antes de mais, a versão que eu tenho nesta pen drive é uma versão CD 15.2. Mas que também mas também existe já uma versão mais atualizada que vou depois instalar e fazer o teste. A versão mais atualizada pode encontrar aqui neste website, harensbootcd.org, e aqui pode fazer o download. E portanto vem já com Windows 11 Pre-Installation Environment, Windows 11 PE. Nesta pendrive tenho Windows 7, mas já vamos entrar e já vai ver como é que ela funciona. O Harens Boot CD, portanto, quando nós fazemos o download, ela vem num formato ISO, que depois temos que queimar num CD, pode ser um CD drive. Portanto, eu usei uma outra ferramenta para criar aqui uma pen drive, uma bootable pen drive, ao invés do CD. Então vamos lá ver como é que esta ferramenta funciona. Vou começar por dizer que para os computadores que, por exemplo, não fazem o boot para o Windows, o que eu faço é iniciar o computador através da pen USB e aí dá-me acesso às ferramentas que eu preciso para fazer os diagnósticos. Vou então inserir aqui a pen USB no computador. Portanto, vai ver que ela identificou aqui a pen e vou então fazer aqui o boot. Vamos aqui reiniciar o computador. E enquanto o computador reinicia, se ainda não subscreveu ao canal, tem um botãozinho em baixo ou do lado direito que diz subscrever. Por favor, clique nesse botão para subscrever e receber as últimas notícias. E se gostas deste vídeo, por favor, também clica no botão like, ponha um comentário se tiver alguma questão e, portanto, terei depois o prazer de lhe responder. Portanto, neste caso, nós já vamos iniciar através da USB. Vou só me certificar que o portátil está aqui configurado para iniciar por USB. Portanto, ele não está. Então, vou aqui colocar como o primário. Vamos salvar. E ele agora vai iniciar através da pen USB. Portanto, esta ferramenta acaba por ser muito útil nos testes, principalmente a nível de memória e aqueles problemas que nós encontramos com os ecrãs azuis nos computadores, etc. O que acaba por ser um bocado chato e nós temos que fazer os diagnósticos. Às vezes passa por mudar os componentes, como a memória, disco rígido, processador, etc. E esta ferramenta realmente faz os testes necessários para nós nos certificarmos que os computadores funcionam corretamente. Então vamos aqui começar. Portanto, ele já iniciou através da pen USB e como podem ver, temos aqui algumas opções. Podemos iniciar através do disco rígido, que está dentro do computador. Temos aqui o Mini Windows XP. Temos programas do MS-DOS. Temos programas à base de Linux. Temos diagnóstico de memória do Windows. Temos o MemTest, que também serve para fazer diagnóstico de memória. Temos aqui uma ferramenta que é muito boa para aqueles utilizadores que se esquecem das palavras passes dos seus computadores. Esta ferramenta permite mudar a palavra passe. Temos o Non-Boot. Temos aqui um Disk Wizard da Seagate para podermos fazer testes ao disco rígido e identificar erros.
Temos o Plot Boot Manager, muita boa ferramenta para recuperar problemas de boot com o computador. Muitas vezes alguns computadores perdem o sistema de boot, ou seja, não conseguem iniciar para o Windows, e esta ferramenta ajuda a reparar. Temos o Smart Boot Manager, que também é outra ferramenta que ajuda a reparar problemas de boot. Fix anti-LDR is missing. Portanto, muitas vezes também quando o ficheiro não é encontrado, o que acontece é que o Windows não consegue fazer o boot do computador e nós não conseguimos aceder ao computador. Esta ferramenta repara esse problema. Temos aqui o Boot and Nuke Hard Drive Eraser. Eu utilizo esta ferramenta muitas vezes quando quero completamente apagar dados num disco rígido. Às vezes tem clientes que têm dados sensíveis nos seus computadores e eles ou vão entregar o computador a outra pessoa ou então vão destruir aquele computador e muitas vezes pedem para destruir completamente os dados para que depois não sejam recuperados por outra pessoa. Portanto, dados sensíveis, esta é a ferramenta que nós podemos utilizar para apagar. Temos aqui o Chain Load Grab for DOS, é uma ferramenta que nos permite também recuperar dados. Então, vamos começar aqui de cima. Vamos entrar aqui no Windows XP, carregar aqui em Enter. Isto é um mini Windows XP e é muito boa, é uma ferramenta excelente para principalmente recuperação de dados, limpeza de vírus, mudança de passwords no Windows e recuperação do sistema operativo. É uma ferramenta que eu utilizo muito quando encontro computadores com vírus, principalmente. E permite-nos ter as ferramentas todas do Harris Boot CD neste ambiente Windows XP. Portanto, tendo em atenção que este ambiente Windows XP está a ser utilizado através da pen drive, não é algo que está instalado no computador em si, o sistema operativo está na pen drive que nós estamos a utilizar para fazer aqui o início da sessão. Portanto, é assim que ele aparece a nível deste Windows XP Boot. E, mais importante, temos aqui as ferramentas do Harris Boot CD. E aqui temos um botão Start, que também dá-nos acesso às ferramentas. Temos aqui alguns programas, que são as ferramentas que nós vamos utilizar. E aqui temos configurações, procura e correr. Vamos então aqui abrir, portanto, as ferramentas. Aqui do lado esquerdo, como podem ver, temos o meu computador, portanto, o network, configuração a nível da resolução, temos command prompt, temos aqui o file manager para comprimirmos documentos. Temos aqui o Wireless Setup, Windows Explorer, etc. E, aliás, até antes de irmos aqui para o Harris Boot CD, se eu abrir aqui o Windows Explorer, vai ver que ele me dá acesso a todos os discos que estão instalados neste computador. Sendo assim, eu consigo fazer então a limpeza de vírus, consigo fazer diagnósticos e fazer reparações também. Portanto, todos os discos, como podem ver, estão aqui. Portanto, temos aqui o disco principal de 446 GB e o outro secundário de 232 GB. Vou então fechar esta ferramenta e aqui nos programas temos então as ferramentas todas que o Harris Boot CD tem. Neste caso aqui, por exemplo, se eu tivesse que limpar um vírus num computador, posso utilizar aqui esta primeira opção, que é Antivírus e Spyware, e podemos utilizar qualquer uma destas ferramentas completamente gratuitas e offline para fazermos limpezas de vírus. Portanto, por exemplo, tenho aqui o Avira Antivírus, que é completamente gratuito, e temos também aqui o Claim Win, completamente gratuito. Temos Malware Removal Combo Fix. Temos também aqui Malwarebytes, que é muito conhecido. Remove Fake Virus e algumas outras que podem ver aqui. Então vamos aqui experimentar esta aqui, a primeira. Portanto, o que é que acontece aqui? Ao abrirmos uma destas ferramentas de antivírus, como eu disse, ela é completamente grátis e está disponível através da pen drive para limpar os vírus que tem no disco rígido do computador que nós estamos a fazer a limpeza. Então ele aqui dá-nos as opções para fazermos um scan de todos os ficheiros, fazermos um deep scan, um manual scan,
ou fazer aqui um update das definições de vírus e correr e fazer a limpeza. Portanto, ao corrermos esta ferramenta, ele faz-nos a limpeza dos vírus que estiverem no computador. Depois fazemos a limpeza, claro, fazemos um reboot, desligamos a aplicação, fazemos o reboot e ele vai entrar no sistema operativo já com os vírus limpos. Portanto, esta é uma das ferramentas que eu utilizo, que é o Avira. Eu não vou fazer o scan neste momento. Prontos, então aqui depois de correr a ferramenta posso fechar e ele leva-me aqui para o ecrã principal. No ecrã principal, se eu voltar aqui ao antivírus outra vez, por exemplo, se eu quiser usar o Malwarebytes, clico aqui em Malwarebytes, ele vai então abrir o Malwarebytes, ele extrai os ficheiros todos e vai abrir a aplicação e aqui então temos o Malwarebytes. O Malwarebytes então permite-nos também fazer limpeza de vírus. Então vamos aqui, por exemplo, fazer um quick scan. Se eu carregar aqui em scan, ele começa-me então a fazer o scan para vírus no computador. Portanto, já detectou aqui duas coisas. Portanto, eu vou fazer aqui a pausa e vou fazer aqui o abort, porque não quero correr este scan. E ele encontra algumas coisas aqui porque eu tenho muitos scripts neste computador, portanto, neste momento são detectados como vírus. Vou então fechar aqui a aplicação. Ora, não quero fazer o cleanup e volto então para o menu. No menu, portanto, como eu disse, esta primeira opção são dos antivírus e spywares que nós podemos fazer as limpezas. A segunda opção que nós temos aqui é para fazer uma cópia de segurança. Temos aqui várias aplicações. Temos o Clone Disk, CopyWipe, Data Rescue. Muitas destas aplicações são completamente gratuitas. Permite-nos fazer cópias de segurança de um disco rígido para o outro, ou de um disco rígido para um CD, ou de um disco rígido para uma pendrive. Temos aqui, por exemplo, vamos ver aqui esta opção que é o Clone Disk. Ao clicar aqui em Clone Disk, ele abre uma aplicação e aqui posso selecionar então qual é que é o disco que eu quero fazer a cópia de segurança e depois tenho aqui o disco de destino para onde a cópia de segurança será feita. Podemos usar aqui imagens de VMware, temos VHD também e temos aqui o File Copy para copiar dados de um lado para o outro. Ferramenta muito útil, por acaso acabo por não utilizar tanto, porque normalmente o que faço é tiro o disco do cliente, ponho numa caixa externa, se for um portátil, ligo a um computador e faço a cópia logo direta e ao mesmo tempo também faço limpeza de vírus. Mas pronto, temos estas ferramentas todas que podem ser utilizadas. Temos aqui browsers e file managers. File managers é tipo o Explorer do Windows, onde nós podemos então depois abrir pastas e ficheiros. Temos também browsers, por exemplo, temos aqui o Tor Browser, temos o Opera e mais algumas aqui disponíveis. Cleaners são aplicações que fazem a limpeza a nível do sistema operativo, por exemplo, ficheiros temporários, registry keys que são inválidos, ficheiros que já não utilizamos há muito tempo, etc. Portanto, temos aqui uma que é muito conhecida, que é o CCleaner, que devem conhecer, e também existe aqui o Cleanup, que é outra aplicação também muito conhecida. Portanto, isto permite-nos só fazer uma limpeza do computador e para que ele fique um bocado mais rápido e que, portanto, remova os dados que não são necessários. Uma outra aplicação muito boa que tem aqui é o Norton Removal Tool, o Norton Removal Tool e o McAfee Removal Tool, que ajudam-nos a desinstalar o Norton e o McAfee. Temos o My Uninstaller, que também é uma aplicação boa para podermos desinstalar aquelas aplicações que não aparecem ou que não conseguimos desinstalar dos nossos computadores. Temos aqui Device Drivers a seguir, portanto, nesta opção temos aqui aplicações que nos permite instalar e desinstalar drivers nos computadores. Temos aqui editores e viewers, Sumatra PDF Viewer, Notepad++. Eu utilizo muito o Notepad++ para visualizar e fazer investigações em logs de algumas aplicações para os meus clientes.
Temos File System aqui em baixo, em que nós podemos, por exemplo, criar um disco virtual, podemos criar aqui um SID novo, criar partições com NTFS, etc. Portanto, isto já são coisas que já se podem ser utilizadas também no Windows, mas temos aqui esta ferramenta. A nível de disco rígido e storage, temos aqui algumas aplicações para fazer testes ao disco rígido. Por exemplo, temos aqui um do Windows que é o Check Disk, muitos conhecem. Crystal Disk Info, que nos dá informação acerca da utilização dos discos rígidos e também de discos SSD, que nos diz quantas vezes é que já foi iniciado, quanto tempo de vida que tem, quantas horas e etc. Disk View, para vermos a capacidade dos discos. Temos aqui outra para fazer um restauro a nível da capacidade do disco rígido. O Low Level Format. O Low Level Format é uma ferramenta que eu utilizo muitas vezes depois de apagar os dados completamente dos discos rígidos. Isto apaga exatamente tudo o que o disco rígido tem. A aplicação, e abrirmos, por exemplo, aqui o Check Disk, ele vai abrir aqui o Command Prompt do Windows e ele aqui dá-me a informação dos discos rígidos que eu tenho neste momento e depois pede-me aqui para colocar o volume do disco que eu quero utilizar. Por exemplo, posso utilizar aqui o F-Drive, que tem 447 GB, e ele vai-me fazer o scan do disco. Neste momento não vou fazer, porque eu sei que os discos que eu tenho estão perfeitamente bons, mas se tiver algum cliente que tenha algum problema, posso fazer isto. Isto é recomendado fazer, portanto, quando temos tempo no cliente, ou então se tivermos no nosso laboratório, podemos deixar a correr durante bastante tempo. Aqui a nível de redes, temos então aqui muitas ferramentas boas de rede. Temos aqui o Angry IP Scanner, já utilizei esta aplicação várias vezes, é muito boa, permite-me identificar os endereços IPs que estão ligados a uma certa rede. E se eu me quiser ligar a um determinado endereço IP, também consigo ligar através desta aplicação. Temos aqui umas outras aplicações. Temos aqui a HTTP e FTP Server and File Search, que me permite ligar também aqui a um servidor FTP, por exemplo. Se eu tiver um website ou um site FTP que tenho lá dados, permite-me facilmente pôr e remover dados e fazer o management dos ficheiros e folders. Temos aqui o PuTTY SSH Client, que me permite também fazer ligações remotas e testes para certas web applications. Temos o Router and IP Passwords. Eu não vou entrar muito deep neste momento nestas aplicações, porque são aplicações muito específicas de rede que me permite ver certa informação que não estaria disponível aos utilizadores normais. Temos aqui optimizers como MyDefrag, Anti-Registry Optimizer, Page Defragmentation. Isto permite fragmentar os dados num disco rígido para que torne a sua leitura mais rápida. Ferramentas mais interessantes aqui, temos o Partition and Boot, a Master Boot Record here, permite-me verificar o Master Boot Record de um certo disco rígido, permite também corrigir Master Boot Records em caso de problemas em que não se consegue aceder ao Windows. Algumas aplicações aqui, temos o Acronis Disk Director, que é muito bom também, permite visualizar os discos rígidos e depois fazer a reparação de Master Boot Records consoante o sistema operativo que tivermos. BootIce, outra boa instalação também, outra boa aplicação também. Temos aqui FAT32 ou FAT32 Formatter com GUI, Graphical User Interface, Master Boot Record Check, e temos aqui esta aplicação que é a USB Format Tool para formatarmos pans USB. E outra aplicação boa também, se nós quisermos fazer uma
USB, uma pen USB que dê para fazer o boot diretamente através do USB, esta aplicação faz isso também. Movendo aqui um bocado mais abaixo, então, temos a recuperação de palavra-passe e chaves. Temos aqui Product Keys, que é a primeira, portanto, que nos deixa ver o tipo, que nos deixa ver a chave de licença que um sistema operativo tem. Portanto, neste caso temos Windows XP. Como eu disse, eu depois vou fazer outra pen com Windows 11. Temos aqui o Windows Login, permite-nos fazer Auto-Log-On, por exemplo. Imagino que o meu Windows tem uma palavra-passe, mas eu não quero colocar a palavra-passe sempre que o computador inicia. Tenho aqui a opção de Auto-Log-On e algumas outras opções aqui. Portanto, todas estas ferramentas estão aqui disponíveis, permite-nos obter as palavras-passes do seu computador, tanto a nível do sistema operativo, como a nível da BIOS e como também a nível de rede. Depois temos aqui processos. Estas ferramentas permitem realmente terminar processos ou iniciar certos processos no Windows. Em baixo temos Recovery, portanto esta opção é uma das opções mais importantes aqui também, naqueles casos em que nós temos discos rígidos que estão danificados. Naqueles casos temos discos rígidos danificados e nós queremos recuperar dados. Uma das ferramentas que eu utilizo aqui é o Data Rescue DD. Permite-me selecionar aqui o drive que eu quero. Imagino que seleciono aqui o de 250 GB e depois carrego aqui para ele avançar. Ele vai fazer a leitura do disco. Isto é uma aplicação forense. Mesmo com discos avariados, ele consegue recuperar dados de discos que, por exemplo, ou USB pens, por exemplo, que estiveram debaixo d'água durante algum tempo. Pens USBs que às vezes nem sequer consegue identificar o drive, mas ele, através do ID do hardware, consegue visualizar a drive. Nós conseguimos aqui recuperar dados através desta aplicação. É uma aplicação que eu já utilizei bastante para recuperar dados. Existem aqui outras aplicações. Quando uma não funciona, eu vou tentando a próxima. Existe esta aqui, a Recuva. Para aqueles que conhecem, é outra boa aplicação também. O Partition Recovery também é boa aplicação para a recuperação de dados. Portanto, todas estas ferramentas estão aqui disponíveis para poder fazer a recuperação de dados. Temos também aqui em baixo, então, a nível de registro do Windows, temos o Regmon, Regshot, Register Editor, RegScanner, portanto, permite-nos fazer aqui um diagnóstico a nível da base de dados do Windows, portanto, as chaves de registro, encontrar as chaves que já não são utilizadas ou de aplicações que já foram desinstaladas, permite-nos removê-las e permite-nos também fazer alterações diretamente aqui através destas aplicações. Próxima opção aqui, a Remote Control. Portanto, temos TeamViewer, que devem conhecer, temos o Join Me Online, que também devem conhecer, permite-nos ligar a um computador remotamente para podermos fazer assistência remota ou simplesmente aceder a um computador remotamente. Existem outras aplicações hoje em dia que são completamente gratuitas, como por exemplo a do Google. O Google tem o Google Remote, que permite ligar a um computador remotamente. E é completamente gratuito. O TeamViewer é uma aplicação paga e existe também o LogMeIn, que é uma aplicação que eu já utilizei muito, mas hoje em dia eu utilizo o Google para fazer a assistência remota. Temos aqui, a nível de segurança e encriptação de dados, temos Disk Encryptor, que é muito bom, Data Shredder. Basicamente, nós podemos encriptar um disco ou uma pendrive com uma palavra-passe e essa pendrive só pode ser destrancada quando utilizarmos a palavra-passe, ou então podemos dizer que aquela pendrive só pode ser utilizada naquele computador especificamente e mais nada.
Nível de startup, então temos aqui auto runs on all startups, hijack this, service win. Portanto, são aplicações que nos permitem gerir então o modo como o computador inicia. Olá, bom dia, Dona Beba, como está? Depois, a outra opção que temos aqui é o sistema de informação do Windows, onde podemos, por exemplo, aqui obter informação sobre a bateria. Blue Screen View, portanto, isto permite-nos aqui fazer uma verificação nos ficheiros de Blue Screen. Quando nós tivermos um Blue Screen, o que nós deveríamos fazer é fazer uma exportação do Event Viewer. E depois de fazermos essa exportação do Event Viewer, temos que fazer uma importação aqui neste ficheiro para que nós depois, ou a aplicação possa depois identificar porque é que o computador teve o Blue Screen. É uma aplicação que eu acho que não funciona muito bem, mas que está disponível para utilização. Veremos depois se existem algumas atualizações a nível desta aplicação. Temos aqui CPU-Z, GPU-Z, portanto, que nos dá informação acerca aqui a nível do CPU, o processador que o computador está a utilizar. Como pode ver aqui, portanto, ele dá-nos a informação exatamente da velocidade do processador, do cache, do nível, o tipo de processador, a velocidade, qual é que é a voltagem que está a ser utilizada. Dá-nos também informação aqui da motherboard, qual é que é a motherboard que está a ser utilizada neste computador. Dá-nos informação da memória, qual é que é a velocidade, o tipo de memória, quantos megabytes tem. Temos também informação aqui de SPDs, que são praticamente, digamos, serviços que são identificados pelo Windows e que têm uma identificação própria, que é o SPD. A nível de gráficos, dá-nos informação também a nível da placa gráfica que está a ser utilizada e informação sobre a aplicação. Ok, vou fechar então aqui a aplicação. Vamos aqui abrir novamente o sistema de informação. Prontos, então é isto a nível aqui do sistema de informação. Depois temos aqui a nível de testes, temos aqui o BART Stuff Test. Isto permite-nos utilizar aqui esta aplicação para fazer testes ao disco rígido. Neste momento não vou fazer, mas é esta aplicação que temos aqui. Temos também aqui a nível de testes outra aplicação que é o MemTest. Temos o Flash Memory Test, Monitor Tester, portanto que faz o teste do ecrã LCD, Prime95, SMM Stress, Victoria HDD, Video Memory Stress Test. Portanto, se nós abrirmos aqui, por exemplo, vamos aqui abrir o H2 Test W, vamos selecionar aqui em inglês. Temos que pôr aqui um target que nós queremos então fazer o teste e depois clicamos aqui em Verify, Write and Verify e ele inicia o teste. Voltando aqui para os testes novamente, temos aqui o MemTest. Portanto, o MemTest permite-me fazer os testes a nível de memória. Se eu puser aqui, portanto, ele diz-me que está sem memória neste momento, portanto, que ele não consegue correr os testes. E se voltarmos aqui para o CPU Stress Test e iniciar, portanto, com esta aplicação, o Prime95, ele inicia então os testes de memória. Portanto, ele diz que está a iniciar, Work Starting, e aqui já iniciou o teste número 1. Portanto, vou parar com o teste, que não é necessário fazer neste momento. E pronto, temos aqui o teste do monitor e do LCD, por exemplo. E se nós pusermos aqui o número 1, ele iniciou o teste, como pode ver, ficou com o ecrã branco. Vou sair. E pronto, temos aqui o Victoria HDD teste também, que faz testes de stress aos discos rígidos.
Ao clicar aqui em Break All, ele começa os testes e leva bastante tempo a fazer os testes também, que eu já experimentei esta aplicação, que é também muito boa. É uma aplicação que se deve utilizar em laboratório, não em casa do cliente, mas estando em laboratório, portanto, é capaz de levar algumas horas a correr, por isso é preciso paciência e tempo para correr estes testes. Vou fechar aqui. Depois temos aqui tweakers. Basicamente, tweakers são aplicações que nos permitem fazer algumas modificações no Windows para que fique mais rápido, por exemplo. E aqui em outro temos aqui calculadoras, temos o Command Prompt, temos aqui o Don't Sleep, portanto, que é para desligar o standby ou o shutdown do computador, por exemplo, para aqueles que não têm ou que estão programados para se desligarem ou entrarem em standby. Podemos forçar o shutdown de um computador. Temos aqui um Customizer, portanto, podemos dizer ao Harris Boot CD quais são as aplicações que queremos utilizar e algumas outras aplicações aqui. Ok? Prontos, é isto a nível de aplicações aqui para o Harris Boot CD. Portanto, vamos então ver aqui mais algumas configurações. Hoje, já agora, ao clicarmos aqui em Start e irmos aqui aos programas, temos aqui dispositivos, podemos ver aqui alguns dispositivos, instalar hardware ou remover hardware. Temos aqui 2 jogos, Five in a Row e Solitaire. Depois temos aqui informação de bateria, check disk, disk management. São aplicações que já estão aqui no Harris Boot menu. Então, vou sair da aplicação, vou fazer aqui um restart. Vamos ver as aplicações de teste de memória. Vai aqui iniciar. E vai iniciar para exatamente o mesmo menu que tínhamos iniciado antes. Se viermos aqui ao DOS Programs, MS-DOS Programs, e entrarmos, portanto, temos então aqui mais algumas ferramentas. Temos ferramentas de partição, ferramentas de backup, palavra passe e registry, recuperação, testing tools, hard disk tools, system info, custom menu. Portanto, isto são também aplicações que já estão naquele Windows, no mini Windows, mas se não conseguirmos por alguma razão entrar no mini Windows ou se tivermos algum problema mais grave, podemos sempre entrar no MS-DOS. Uma das aplicações que eu utilizo muito aqui é, vindo aqui a opção número 5, Testing Tools, é esta aplicação, MemTest86, muitos de vocês já devem conhecer esta aplicação. Ao entrar nesta aplicação, ele começa a fazer o teste da memória. Isto é um teste que leva bastante tempo, também é preciso ter algum tempo para fazer isto. Estando num cliente, muitas das vezes, pronto, eu deixo o teste a correr, se for necessário, se não, peço ao cliente para levar o computador, fazer os testes e depois voltar a entregar, dependendo da disponibilidade também. Mas pronto, é assim que ele funciona, portanto, ele está neste momento a fazer o teste. Se ele encontrar algum problema, ele vai depois indicar aqui nas linhas em baixo. Temos aqui o número de erros, se ele encontrar algum, e aqui o número de passos dos testes que está a fazer. Temos aqui a opção de configuração, portanto, ao selecionar a tecla C, damos então estas opções, em que nós podemos alterar. Neste caso, pronto, ele está agora a fazer o teste, não é necessário, é que eu já fiz este teste também neste portátil, ele funciona perfeitamente. Carregando aqui na tecla Escape, ele vai sair da aplicação e vai fazer o boot outra vez, e vai fazer o boot através da pen USB do computador. Prontos, entramos outra vez aqui neste menu, e se viermos aqui ao DOS Programs outra vez, temos então aqui o Testing Tools outra vez, temos esta aplicação também, que é o Gold Memory. Se eu entrar aqui no Gold Memory, ele vai também fazer o teste da memória.
Portanto, é só porque é uma aplicação diferente daquela que nós estávamos a utilizar, portanto não tem nada a ver com o memtest. Este é o Gold Memory Test. Portanto, ele inicia então aqui o teste da memória do computador. Portanto, dizer também que estas aplicações podem ser utilizadas em desktops, como também em portáteis, não faz diferença. Ok, pronto, ele inicia o teste e quando terminar aqui, portanto, diz se passou ou se falhou. Vou carregar aqui no Escape para sair da aplicação. Portanto, só aqui mais alguns segundos para ele sair. Ele diz aqui, programa interrompido pelo utilizador, e para sair, e aqui saindo, eu posso então reiniciar e ele vai novamente começar o boot e vai entrar na USB outra vez. Ok, pronto, iniciou. Vamos aqui ao MS-DOS Programs outra vez. E vamos aqui ao Testing Tools. Temos aqui a aplicação também de diagnóstico de memória do Windows. Em relação ao Harris Boot CD, portanto, são estas as ferramentas que eu utilizo para fazer diagnósticos em computadores. Portanto, como viram, muito útil e é uma das ferramentas que eu também disse que vou atualizar então para termos aqui o Mini Windows 11. Quando tiver essa atualização feita, irei então fazer aqui uma demonstração de como é que funciona. Por hoje é tudo. Muito obrigado por terem visto o vídeo e até a próxima.